Bom dia, gente, tudo bom? Ou boa tarde, ou boa noite. A gente vai dar seguimento aí nas nossas aulas de ciências. Hoje a gente vai falar sobre citoplasma, tá? Daqui a pouquinho a gente vai dar um pause para respirar e para fazer algumas atividades de revisão, tá? Mas vamos encerrar pelo menos essa partezinha aqui do conteúdo, tá ok? Vamos lá, olha só. A gente vai estudar hoje, então, o citoplasma. Na semana passada a gente estudou a membrana plasmática, né, que era o que dava a forma da célula que a gente viu. O que a gente vai ver hoje, na verdade, nada mais é do que o citoplasma da célula. O que é o citoplasma da célula? É a meiuca, é o lado de dentro dessa célula, tá certo? O que acontece ali dentro, o que faz. Então, olha só, pensa comigo aqui só um pouquinho. Essa região de dentro da célula ela vai ter várias organelas que a gente chama. O que são essas organelas? As organelas são estruturas responsáveis pelas atividades da célula. Então, tudo que a célula faz acontece por conta dessas organelas. Tá ok? Você não precisa copiar tudo. Eu vou dizer quais os slides, quais as coisas que eu quero que você copie. Ok? Então vamos lá. Então a gente vai ver algumas aqui, ó, mitocôndria, retículo, complexo, ribossomo, lisossomo, citoesqueleto. Algumas dessas a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver os desenhozinhos dessas células, tá? Então vamos lá. A mitocôndria é a principal organela. Essa a gente tem que saber, não tem como não saber. Sabe por quê? A gente precisa de energia no nosso corpo. Tudo que a gente precisa fazer no nosso corpo precisa de energia. Essa energia, que a gente chama de ATP, ela é produzida, ela é feita lá nessa mitocôndria. Então olha só como é que é essa organela. Isso está dentro da célula, tá, gente? Então olha só, dentro da célula eu tenho essa estruturinha aí, que é a mitocôndria, parece um bastãozinho, né? Tem duas membranas, e aí dentro disso, em que é onde vai acontecer o processo de produção de energia, que nada mais é do que um processo de respiração celular. É quando eu vou usar o oxigênio, né, para produzir CO2, para produzir também ATP, que é a energia, tá? Essa energia ela é obtida através dos alimentos. É óbvio que eu preciso do alimento e preciso também do oxigênio para fazer isso acontecer, tá bom? Tá certo? Essa energia é armazenada na forma de ATP. É o nome dessa molécula, dessa substância que armazena energia, tá ok? Então a gente tem que saber que mitocôndria é a principal organela. Eu sempre vou perguntar dela. Agora, eu tenho uma outra organela que a gente chama de retículo endoplasmático, que na verdade eu tenho dois, tá? Olha como é que é fácil, olha só. Esse retículo, ele tem várias bolsas e tubos, é uma rede de canais, e aí olha o que acontece. Esse retículo aqui, ele é liso, lisinho, não tem nada acoplado nele. Esse daqui é o rugoso. O rugoso, ó, rugoso, né? Algo que é liso e algo que é rugoso. Tem várias coisinhas ali juntas, misturadas. Esses pontinhos aqui são os ribossomos, que a gente vai ver daqui a pouco o que eles são, o que eles fazem. Tá bom? Então esses ribossomos, esses pontinhos, eles estão presentes no retículo endoplasmático rugoso, RE rugoso. Porque ele tem esses pontinhos, que são os ribossomos. O liso não tem. Tá? E esses retículos eles vão ficar em volta do núcleo, que a gente vai ver na próxima semana o que é isso. Então vamos lá. O retículo rugoso, então, ó, repara que o rugoso aqui ó, tem esses pontinhos, que são os ribossomos. O retículo rugoso ele faz isso daqui, ó, síntese de proteínas. Tá ok? É o que ele faz, a síntese das proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, ele vai fazer outras sínteses, ele vai produzir outras coisas, como por exemplo, lipídios, né, que são gorduras, produção de hormônios sexuais, que a gente vai estudar lá no 8º ano, como por exemplo, testosterona, progesterona, tá certo? Então esses são alguns hormônios que a gente vai estudar quando chegar lá no 8º ano. Tá? Mas então, lembra disso, ó, o rugoso tem os ribossomos, faz proteínas. Proteínas que estão lá na membrana, né, que vão fazer várias funções aí no nosso corpo. E retículo liso faz lipídio, faz gordura. Tá? O liso é lisinho, não tem ribossomo grudadinho nele. Mas o que são esses ribossomos então? A gente falou ó, que os ribossomos,
Ó como eles estão aqui grudadinhos, ó, são esses pontinhos grudadinhos aqui. Eles são encontrados ou espalhados no citoplasma, né, ou aderidos ali ao retículo endoplasmático rugoso. E eles sintetizam proteínas, tá certo? Eles fazem essas proteínas, tá? Outra estrutura aqui, ó, são os centríolos. O que os centríolos fazem? Os centríolos estão associados com separação da célula, com o ato de divisão celular. Tá ok? Divisão celular, quando a célula tem uma e ela se divide para formar duas agora. Então esses centríolos, eles são tipo marionetes, eles vão puxando a célula. Olha aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que a célula se dividindo em duas. Então os centríolos, eles vão ser essas marionetezinhas aí, que vão ser usadas para puxar a célula, né, de um lado para o outro, tá? Outra coisa que os centríolos fazem, eles ajudam a formar os cílios e flagelos, mas não é esses cílios aqui não, não são esses cílios aqui não, tá? São cílios que ficam em volta da célula, ou são os flagelinhos que a célula usa para se locomover, para se movimentar, para se mover, tá? Para se mexer. Agora, essa outra organela aqui, ela é bem legal, porque essa organela aqui, apesar do nome dela ser difícil, complexo de Golgi, difícil esse nome, né? Mas na verdade elas são como se fossem bolsas que elas servem para fazer, sabe o quê? Processar. Processar o quê? Processar as coisas que o retículo endoplasmático fizeram, que os retículos fizeram ali atrás. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. O retículo rugoso fez proteína, o retículo liso fez lipídio. Isso vai chegar lá no complexo de Golgi para ser processado. Como assim processado? Ó, pensa que eu estou comendo alguma coisa, né? Vamos tentar pensar assim. Estou comendo um biscoitinho. Esse biscoitinho que eu estou comendo, ele não entra direto na minha célula. Ele é processado, né? Ele é diminuído de tamanho, ele vai ser organizado. Outra situação aqui que eu posso pensar, por exemplo, se eu tenho uma massinha, essa massinha eu posso ir moldando ela, né, bonitinho para o formato que eu quero. Então o complexo de Golgi ele vai funcionar como um grande processador. Ó, ele vai armazenar, transformar, empacotar e remeter, essas substâncias. Tá? Ele vai receber as coisas lá dos retículos, aí ele vai organizar bonitinho. Ah, beleza, isso aqui vai ficar desse tamanho, isso aqui vai ficar desse tamanho, isso aqui eu faço isso aqui eu faço aquilo. E aí ele manda para onde tem que ir, para fora da célula, por exemplo. Olha aqui, ó, para você ver se você entende, ó. Olha o retículo granuloso aqui, produzindo as proteínas. Ele libera essas proteínas para o complexo golgiense, que são essas bolsas. Dentro do complexo de Golgi, isso vai sendo processado. Isso vai sendo metabolizado. Eu vou melhorar o tamanho disso, tá? Para então ser liberado para fora da célula. Então o complexo de Golgi ele vai fazer toda essa parte de empacotar, processar, tá? Otimizar, para poder liberar isso para fora da célula, para onde tiver que ir dentro do seu corpo. Tá ok? Tá certo? Já os lisossomos, que são os últimos que a gente vai ver, que bom, porque essa matéria é bem extensa, né? Olha o que os lisossomos fazem. Eles ajudam a digerir coisas dentro da célula, né? Então a gente falou semana passada, por exemplo, da fagocitose, que é botar para dentro da célula, né? Quando a célula pega alguma coisa, né? Esse fagossoma aqui dentro dessa bolsinha, ela vai ter que digerir isso. Então os lisossomos são esses pontinhos que ficam dentro da célula e eles ajudam a digerir esse material. Ó. Vai degradar material que está vindo do meio extracelular, do lado de fora da célula. Então lá dentro, esses pontinhos, eles vão, ó, vão se juntando e eles vão degradando, digerindo isso. Tá ok? Os lisossomos também fazem uma coisa bem legal, que é o seguinte, ó. Eles digerem partes desgastadas da própria célula. Organelas que estão velhas, ou, por exemplo, a cauda de sapo. Sapo não tem cauda, né? Mas o girino tem cauda. Então, olha o que acontece. Ó, com o passado da evolução aí, com o passado do desenvolvimento desse animalzinho, desse sapo, essa cauda dele ela vai regredindo, ela vai sumindo.
Tá vendo aqui, ó? Começa com uma caldona, uma cauda intermediária, uma caldinha pequenininha e nada, quase nada. Esse quase nada tem a ver com... esse quase nada tem a ver exatamente com essa função de autofagia, de ir, ó, comendo essa cauda por conta dos lisossomos, tá? Então, antes da gente ir para a atividade, eu vou revisar, ó, vamos lá. Mitocôndria principal. O que eu quero que você copie? Esse slide aqui, com as organelas. Quero que você copie a função apenas de cada organela. Você vai botar assim, mitocôndria, 2 pontos. Respiração celular, obtenção de energia. Só isso que eu quero. A organela e a função. A organela e a função. Tá? Retículo endoplasmático. Aí você divide. Rugoso, faz isso. Liso, faz aquilo. Só isso. Tá? Ribossomos, o que que fazem? Centríolos, o que que fazem? Complexo de Golgi, ó, isso aqui tudo, o que que fazem? Tá ok? Lisossomos também é a mesma coisa, tá? Porque isso vai facilitar na hora de você fazer o exercício do livro que eu tô passando aqui. Hoje vão ser só exercícios do livro. São 3 páginas, mas são coisas tranquilas, não é difícil, tá bom? Gente, muito obrigado pela participação. Vamos tentar entrar na aula online aí. Não sei se a gente consegue, porque a conexão às vezes fica ruim, tá? Mas eu espero vocês na aula online e espero com dúvidas também a qualquer momento, tá? Ó, um beijo.